Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso IMGA Podcast. Hoje estarei acompanhado pelo meu colega David Afonso. O David é gestor no nosso departamento de ações e vai ajudar-me aqui a explicar um bocadinho a nossa estratégia nestes fundos e também a analisar melhor os recentes movimentos nos mercados acionistas. Este primeiro mês do ano terá surpreendido grande parte dos investidores pela forte recuperação da generalidade dos mercados, eu diria com principal destaque para os mercados de maior risco, nomeadamente ações. No entanto, para aqueles que ainda têm presente o recente mês de dezembro, veem que o somatório destes 2 meses não será assim tão otimista como parece à partida. E muito menos, muito pouco uniforme, portanto, com uma grande divergência entre os vários blocos geográficos. David, vamos então começar precisamente por aí, nomeadamente nesta falta de uniformidade nos diversos blocos geográficos. Tu és responsável pela gestão do nosso Global Equities, o fundo de ações global que nós gerimos. Como é que, portanto, deparas no dia-a-dia com o investimento diário nos diversos blocos geográficos? Como é que tu viste este comportamento diferenciado? Isto porque, no somatório dos 2 últimos meses, tiveste o Japão acionista, surpreendentemente, se calhar, a cair, os Estados Unidos com uma ligeira recuperação, mas depois tens a Europa e, sobretudo, mercados emergentes e a China a recuperarem significativamente. Como é que tu vês isto evoluir? Ok. Rui, muito obrigado por estar aqui, é um gosto poder estar aqui a debater contigo os mercados acionistas. E se calhar tentava dividir a minha resposta aqui por zonas geográficas e começaria pela mais importante, pelo menos para o IMGA Global Equities, onde temos maior exposição, ou seja, o mercado norte-americano. E aí a maneira como tu formulaste a pergunta faz-me lembrar aqui uma analogia com aquelas resoluções de ano novo que habitualmente as pessoas fazem, e concretamente para o mercado norte-americano faz-me lembrar alguém que decidiu que em 2023 vai começar uma dieta, vai começar a ir ao ginásio de uma maneira recorrente, e as coisas em janeiro até correram mesmo muito bem. No entanto, se forem ter com um amigo que já só viram no final de novembro, portanto não o encontraram durante o mês de dezembro, em que essa pessoa às tantas foi a 10 jantares de Natal, comeu 5 bolos reis sozinho, outras tantas garrafas de champanhe na noite de Réveillon, a verdade é que essa pessoa não vai ver grande diferença. E o paralelismo com o mercado norte-americano é o mesmo. Alguém que olhe para o final de novembro de 2022 e o final de janeiro de 2023 não nota grandes oscilações. Pior será até se incluirmos aqui o efeito cambial da desvalorização do dólar, até não acharemos que o mercado fez assim tão bem neste contexto. Um cenário totalmente diferente é o que nós encontramos na Europa. Aí sim os ganhos foram bastante contundentes, mesmo neste período de 2 meses, e este período de janeiro explica-se basicamente também pela sua componente setorial, porque a maior peso do setor de retalho e de banca continua a dar aqui algum fulgor de outperformance ao mercado europeu. Neste contexto, também temos tido boas notícias em termos macroeconómicos. Eu destacaria claramente a descida da inflação e também os bons números do PIB, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que têm vindo a surgir. No entanto, há também aqui algumas nuances. Por exemplo, na questão do PIB norte-americano, vimos que há uma contração forte em termos de investimento e uma acumulação de estoque, ou seja, há aqui uma pressão que é colocada no futuro. E por outro lado também há aqui outros indicadores que normalmente nós achamos que são indicadores de recessão, como é o caso do Leading Indicator e também da inversão da curva das taxas de juros norte-americana, e nesse aspecto o Leading Indicator continua a apontar claramente para uma recessão no futuro. Passando o foco para terminar para a Ásia-Pacífico, realmente o Japão é claramente divergente sobre os mercados desenvolvidos. Porquê? Porque enquanto a Fed e o Banco Central Europeu continuam no seu programa de quantitative tightening, a verdade é que o Banco Central do Japão continua ativamente no mercado a fazer a sua chamada yield curve control, a comprar obrigações do governo japonês e claramente está em divergência dos restantes mercados desenvolvidos. Temos a questão de um crescimento anémico, de um envelhecimento populacional muito grande no Japão, portanto isso aí continua aqui a pesar um pouco nas ações. Cenário diferente é claramente também nos mercados emergentes, como tu referiste, em que estão a continuar a fazer um rebound bastante interessante. A China, em particular, encontrou ali algum chão no final do ano passado e continua aqui a fazer alguma boa performance.
E já falaste um bocadinho de setores, mas se calhar dar um bocadinho mais de cor. Entre setores e estilos, o que é que estás a ver de diferenciação e o que é que nós podemos tirar ali como boas oportunidades? Olha, a questão dos estilos é muito relevante porque nós tentamos fazer aqui alguma mudança em termos de estilos conforme o estado do ciclo económico em que nos encontramos. O que é que o mercado nos disse em janeiro? Basicamente, acha que o pior já passou. Isto porque, em termos de estilos, vemos cíclicas a fazer uma performance muito grande às defensivas. Vemos, por outro lado, também growth a voltar a estar na moda de cima e a performar muito melhor do que value, isto obviamente com o efeito da descida das taxas de juros, portanto, mais relevante até na parte dos Estados Unidos. Curiosamente, esta preferência por títulos de maior crescimento está a fazer com que um estilo que também esteja a fazer muito bem é o reverse momentum, ou seja, empresas que têm estado um pouco a fazer pior são agora as que estão a fazer um pouco melhor. Em termos de quality, tem estado a lateralizar, é um estilo que nós estamos um pouco mais expostos, na ideia de que se o mercado recuar um pouco nós estaríamos um pouco mais salvaguardados. Mas a verdade é que este mês de janeiro também nos trouxe alguns ganhos face a esta reversão de momentum, e eu aqui destacaria 2 nomes, só para dar aqui algum flavor, que seria, por exemplo, Salesforce no IMGA Ações América e a Tesla com uma forte recuperação no Global Equities. Isto em setores, regiões, se calhar abordámos um bocadinho mais o panorama geral e as nossas expectativas foram delineadas no final do ano passado. Eu diria, para já, uma surpresa positiva, e se nós olharmos para os nossos números e as nossas expectativas, diria que se calhar apontam para os mercados lateralizarem até final do ano. Mas as notícias, como tu dizias, têm vindo do lado mais positivo. Será que há razões para nós, ainda é muito cedo no ano, mas reequacionarmos esse cenário que era um bocadinho mais cauteloso no final do ano? Sim, concordo contigo. Efetivamente, a nossa ideia, que demos conta até no podcast anterior, era uma ideia um pouco mais defensiva, com maiores dificuldades no curto prazo para os mercados. O que eu acho é que o mercado tem recebido as boas notícias com grande euforia. Por exemplo, eu se calhar trazia-te a questão da earnings season, que começou em meados de janeiro e que ainda decorre, e que a verdade, a earnings season atual tem vindo muito em linha com aquilo que o mercado está à espera. O que, se calhar, para alguém que está menos ligado aos mercados, se calhar até acha que isso é bom. Mas a verdade é que, em termos históricos, é sempre necessário haver ali um nível de surpresa acima do que o mercado estava à espera, 2, 3%, para realmente dar aqui um otimismo redobrado. E não é isso que temos vindo a acontecer. Inclusivamente, a percentagem de empresas que têm batido as suas estimativas também tem estado aquém da sua margem histórica. Dito isto, a verdade é que, em termos de resultados, as empresas cíclicas têm estado a fazer bem. Eu, por exemplo, destacaria aquelas que estão um pouco mais ligadas ao consumo, como é o caso das empresas de cartões de crédito. Visa, Mastercard e, sobretudo, American Express tiveram reações muito positivas àquilo que foi a sua apresentação de contas. Isto porque dizem que na sua área de negócio ainda não veem muita fragilidade. Portanto, o consumidor ainda está um pouco... não está a sentir muito a pressão destas subidas da taxa de juros. Mas, por outro lado, as empresas industriais estão a contar uma história totalmente diferente. Por exemplo, eu dou outro exemplo de Caterpillar, que avisou para os resultados de 2023, porque ainda encontra muita fraqueza do lado da China, que normalmente é o motor de crescimento. Transversal a tudo isto tem sido a questão do corte de custos. As empresas basicamente têm estado muito focadas nisso. Basta dizer layoff para ter uma valorização instantânea em mercado. Sobretudo, obviamente, na questão no setor tecnológico, mas eu acho que é preciso estarmos atentos às dinâmicas subjacentes destas áreas de negócio, porque, por exemplo, fico muito mais interessado quando uma General Motors diz que não vai fazer nenhum plano de corte de pessoal, vai sim manter estas pessoas porque precisa de aumentar a produção. É engraçado esse tema que estavas a falar, que ainda ontem eu estava a falar com uns amigos e a falar sobre o tema, portanto, pessoas do mercado. E realmente o tema layoffs, independente dos resultados que têm vindo apresentado, significa que uma empresa apresenta o termo layoffs e a empresa só no final do dia, depois, se todas as empresas apresentarem layoffs, vão vender a quem, não é? Portanto, exatamente, as vendas acabam por não surgir. Bem, mas isso é um comentário à parte. Se calhar mudamos aqui um bocadinho para o tema que eu diria que vai ser potencialmente mais disruptor nos próximos tempos, nomeadamente a ESG, que já tínhamos abordado aqui no podcast anterior com a Ana Luísa, portanto, questões relacionadas com preocupações ambientais, sociais e de governação. Tu recebeste recentemente a certificação SESGA
E, portanto, não só tens a experiência prática, mas também tens um elevado conhecimento académico sobre o tema. Explica-nos um bocadinho, se calhar mais focado na área de ações, como é que este tema, neste momento, molda as nossas carteiras e a forma como defendemos os investimentos. Bom, Rui, esse tema é muito relevante no contexto atual, sobretudo face à elevada regulação que tem vindo a sair. Dito isto, o estado da arte atualmente é claramente a integração das componentes ESG na gestão de ativos como um todo, ou seja, ter uma visão mais holística daquilo que são os riscos ESG e tentar integrar isso nas nossas modelos de avaliação para tentar traduzir isso para um impacto financeiro para as empresas. Basicamente é esse o esforço que a IMGA tem vindo a fazer, tentar sair um pouco mais dos critérios antigos que estão mais relacionados com a exclusão. A exclusão era muito utilizada no início quando apareceram as questões do ESG, mas a verdade é que o mercado evoluiu. Porquê? Porque se sabe que algumas empresas que anteriormente eram excluídas porque faziam parte de algum setor têm que necessariamente fazer parte desta transição energética e de um mundo mais sustentável. Ao excluir essas empresas, estamos a deixar uma grande parte da economia fora da conversa, inclusivamente, de um mundo mais sustentável. Claro. Pronto, e dito isso, o que nós tentamos fazer é trazer essas empresas para os nossos portfólios e às vezes isso faz um pouco confusão aos investidores. Mas a verdade é que, por exemplo, o setor petrolífero, essas empresas estão a fazer grandes esforços em termos de pesquisa e desenvolvimento para encontrar novas áreas de negócio que possam responder a estas questões ambientais mais relevantes. E por outro lado também há a questão do diálogo. Nós, sendo acionistas, é muito mais fácil falar com uma empresa para tentar passar o nosso ponto de vista e fazer com que elas vão no caminho certo. Como disse, este esforço é um esforço mais recente que a IMGA tem vindo a fazer, mas a verdade é que eu acho que a mentalidade da empresa já cá estava há mais tempo. No verão de 2020, quando eu me juntei à empresa e estava a debater alguns dos investimentos que estavam dentro das carteiras, a verdade é que muitas delas já seguem as tendências que estão associadas ao ESG hoje em dia. Hoje em dia nós temos, basicamente, é dito que há 3 Global Megatrends, portanto, a transição digital, a transição energética e a transição social. E a verdade é que quando se justificava algum desses investimentos já há 2 anos e meio atrás, já muitas dessas tendências estavam lá claramente presentes. Sim, sim. O nosso tempo está a terminar, mas é inevitável falarmos aqui do nosso Ações Portugal. Foi o fundo dos nossos fundos com melhor retorno o ano passado. Se calhar a comparação que eu tenho é uma espécie de elefante discreto, passou um bocadinho pelos pingos da chuva, discretamente conseguiu atingir o seu objetivo contra ventos muito fortes, portanto rentabilidades das mercados acionistas muito negativas, mas atingiu o seu objetivo e claramente superou até muitos dos seus concorrentes que investem em mercados de dimensão claramente superior. Tu sempre foste um advogado do Ações Portugal, mesmo quando outros fundos ou outros investidores abandonavam Portugal pela menor dimensão, pela menor diversificação, mas tu achavas que poderia ser verdadeiramente uma fonte de diversificação para o investidor global. Queres falar um bocadinho sobre isso para terminarmos? Bom, efetivamente o ano de 2022 foi mesmo muito positivo para o Ações Portugal. Conseguiu valorizar, teve muito interesse por parte dos seus investidores, isto num contexto, como tu referiste, de quedas generalizadas nos restantes mercados. Isto demonstra que os ativos portugueses estão de alguma forma descorrelacionados com aquilo que é uma carteira mais global. Um investidor que esteja mais exposto a esta carteira global, portanto com maior exposição às ações norte-americanas, tem uma exposição muito mais virada para o setor tecnológico, muito mais virada para o estilo de crescimento. O setor tecnológico em Portugal é praticamente incipiente. Nós temos os pesos pesados do índice estão centralizados nos setores de utilities, de energia, de retalho alimentar e também da banca. Portanto, setores mais defensivos quando comparados com estes norte-americanos que eu te referi. Por outro lado, estas empresas têm uma componente muito mais defensiva, têm uma estabilidade de negócio muito maior, são empresas mais maduras. Isso também se traduz, por exemplo, na remuneração ao acionista. Em Portugal, nós
podemos andar aqui na casa dos 4%, isto sem contar com dividendos extraordinários, o que claramente é superior àquilo que encontramos no S&P. E por fim, também diria que há um estilo mais velho em Portugal, não só traduzido pela dividend yield que te referi agora, mas também pelas métricas de valorização que em Portugal não são assim tão onerosas. Muito obrigado, David, pela tua participação. Obrigado também a todos que nos acompanharam. Já sabem, subscrevam e acompanhem as nossas redes sociais em @IMGestãodeativos. Não percam o nosso próximo podcast. Até lá, desejamos a todos bons investimentos. Qualquer informação ou opinião apresentada tem efeitos meramente informativos e está sujeita a alterações sem aviso prévio. A IMGA não é responsável pelo uso feito pelos ouvintes das informações que integram o presente podcast, nem pelos prejuízos, diretos ou indiretos, que aí possam advir. Quaisquer rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura. O investimento em fundos pode implicar a perda do capital investido, caso o fundo não seja de capital garantido. Esta informação não dispensa a leitura da informação fundamental do investidor e do prospecto, disponíveis em imga.pt, cmvm.pt e nos respectivos sites dos bancos distribuidores, antes de tomar uma decisão de investimento. Para qualquer informação adicional, contacte-nos nas redes sociais em IM Gestão de Ativos ou para o número de telefone 21 120 9100, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18.